Olá, essa é a apresentação referente ao trabalho do gerenciador de processos da turma de Sistemas em Tempo Real do professor Afonso. O grupo ele é composto por Marcelo Cavalcante e Luiz Henrique, e nessa apresentação aqui a gente vai primeiro mostrar um pouco o nosso gerenciador de processos e logo em seguida a gente pode comentar sobre o que foi feito com relação ao código. Mas, basicamente, com relação ao nosso gerenciador de processos, essa é a nossa interface que temos. Nessa interface, ela é bem similar ao que é apresentado para a gente no HTOP. A gente tem o ID dos processos, o núcleo que está sendo usado, o usuário que está rodando aquele processo, a prioridade, o consumo de CPU, de memória e por aí vai. Bem semelhante ao que a gente encontra aqui no HTOP. A gente tem aqui um filtro, né? Onde a gente consegue filtrar para facilitar a nossa análise e observação dos processos que a gente tem interesse. Aqui a gente tem três opções do que a gente pode fazer com os processos a partir do seu ID. A gente pode matar um processo, a gente pode parar um processo e a gente também pode continuar um processo que foi parado. E a gente também separou aqui na parte de avançado, onde a gente pode, a partir também do ID do processo, mudar a sua prioridade e o núcleo que está rodando aquele processo a gente também pode alterar. E então, por exemplo, eu criei aqui um simples contador de tempo em Python, onde ele só vai contar o tempo de segundo em segundo. E a partir daqui do nosso filtro, a gente pode filtrar por Python. E a gente vai encontrar aqui o processo do contador de tempo, onde a gente encontra aqui o seu ID, o núcleo que está rodando aquele processo, o usuário que está rodando esse processo, o nível de prioridade, o consumo de CPU e assim em diante. Vou fazer aqui um paralelo com o HTOP, né? Aqui a gente encontrou o mesmo ID 22416, tanto para o gerenciador como no HTOP. E a partir do ID do processo 22416, a gente consegue aqui fazer essas três interações com o nosso processo, que é, por exemplo, parar o processo. Então, a partir do momento que eu clico em Stop, o contador ali ele parou. Eu tenho a opção de continuar esse processo. E aí ele vai continuar a contagem ali. Além de parar e continuar o processo, também tem a opção de matar. A partir do momento que eu mato o processo, ele vai sumir daqui da lista, tanto no nosso gerenciador como aqui no HTOP. Então a gente simplesmente matou aquele processo. Para testar a nossa aba aqui de avançados, onde a gente tem a prioridade e o núcleo a ser usado, eu vou rodar novamente o contador. Como aqui já estava aplicado o filtro, ele apareceu aqui instantaneamente. Então vou colocar aqui 23315, esse é o nosso processo. A gente pode mudar a nossa prioridade aqui para 3, por exemplo. E aí automaticamente aqui sobe para 3 e aqui também vai ser alterada a nossa prioridade. Da mesma forma a gente encontra aqui no HTOP. Vamos dar a prioridade para 5. Aqui a gente vai ver também a alteração sendo feita. E aqui no núcleo CPU, a gente vê que aqui tá usando dos 12 núcleos que tem no meu processador, tá usando agora o 1. Eu posso mudar aqui para 23315, mudar para o núcleo 9. Automaticamente aqui mudou. Como é um processo que ele demanda pouca carga do CPU, a gente não vai ter aqui como eu posso falar, uma mudança visual nos gráficos aqui dos núcleos, mas pelo menos no nosso programa e o HTOP não vai mostrar, mas aqui a gente consegue ver que o
ID do núcleo foi alterado. Se eu mudar para o núcleo 4, ele vai ficar setado lá. Da mesma forma, a prioridade a gente consegue mudar aqui. Então, basicamente é isso. Com relação a nosso gerenciador de tarefas. E mostrando aqui um pouco sobre o código, uma visão geral, mais ou menos, do código. A gente tem o construtor de classe que a gente fez, é o main window. Ele inicializa a interface do usuário e cria um objeto que é timer, que vai emitir um sinal de timeout a cada 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. E a partir daqui ele vai, como se fosse um refresh na nossa tela de gerenciador de processos, para ele atualizando a página de segundo em segundo, basicamente. Logo aqui abaixo a gente tem a função gera tabela, que atualiza a tabela de processos na interface do usuário. Aqui inicialmente ele vai limpar a tabela, aqui ele vai obter os dados do processo, os dados dos processos, configura o número de linhas e colunas configura o número de linhas e colunas da tabela, define os títulos das colunas e preenche a tabela com os dados dos processos. Então, basicamente, ele vai gerar toda aquela tabela que a gente vê aqui, né? E vai limpa a tabela de segundo em segundo. Ele limpa a tabela, obtém os dados dos processos e preenche os dados aqui. E aqui embaixo a gente basicamente vai ter os métodos das classes, que são chamados quando os botões das interfaces são clicados. Então aqui nesse restante do código é onde a gente vai ter as funções de filtrar processos, matar processos, pausar, continuar, e definir a prioridade e definir o núcleo de um processo. Então, como mencionado, essa é uma visão geral do que o código faz. Cada função aqui tem seu papel específico para atualizar a interface do usuário e executar as ações relacionadas aos processos. Basicamente, o nosso projeto se resume a isso, e essa é a nossa apresentação.